Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente fechar Juízes, né? Acabar mais um livro. Você vai concluir mais um livro. E amanhã, né, no próximo episódio, temos Resumão! Então hoje a gente vai ler Juízes de 19 a 21. Então fica com a gente até o final, que após a nossa leitura a gente faz a nossa análise, o parecer para te ajudar mais ainda no seu entendimento, viu? Abre aí a sua Bíblia em Juízes 19. Juízes 19. O levita e a morte da sua concubina. Naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os dois se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: eu peço a você que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã, de madrugada, vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não, não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs. Quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim, ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta. Gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esses homens é meu hóspede. Não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede.
Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esses homens, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levante-se, vamos! Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Capítulo 20. Então todos os israelitas de Dan a Berseba, de Gileade, do outro lado do Jordão, saíram e se reuniram em assembleia diante do Senhor em Mispã, como se todos estivessem com um só pensamento. Os oficiais de todo o povo das tribos de Israel se apresentaram na Assembleia do Povo de Deus, num total de 400.000 soldados, treinados para a guerra. A notícia da convocação dos soldados israelitas em Mispã chegou logo ao conhecimento da tribo de Benjamim. Os israelitas chamaram o marido da mulher que foi morta e perguntaram: Conte-nos como correu essa perversidade. Então o levita, marido da mulher que foi morta, respondeu: Eu e minha mulher chegamos de noite em Gibeá, cidade situada no território de Benjamim, para passar a noite ali. Naquela mesma noite, os homens de Gibeá cercaram a casa em que estávamos. Queriam matar-me. Eles abusaram da minha concubina de tal modo que ela morreu. Então cortei o corpo dela em 12 partes e mandei as partes a todos os territórios de Israel, porque foi terrível e abominável o crime praticado por aqueles homens. Agora, filhos de Israel, peço que me aconselhe o que fazer neste caso. Como um só homem responderam todos: Nenhum de nós vai voltar para sua tenda. Nenhum de nós vai voltar para casa. É isto que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorteio de todas as tribos de Israel. Levaremos 10 homens de cada 100, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para ficar encarregados da alimentação das tropas, e o restante irá a Gibeá de Benjamim, para dar a eles o que merecem, pela coisa horrível que fizeram. Assim toda a nação ficou unida como um só homem para esta ação contra aquela cidade. Então as tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim com este recado: Vocês têm ideia da coisa horrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem a nós aqueles homens perversos de Gibeá para que sejam mortos. Assim Israel ficará livre da mancha daquele terrível mal. Mas o povo de Benjamim não quis dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Em vez disso, ajuntaram-se em Gibeá para batalhar contra os israelitas. Naquele dia convocaram 26.000 soldados, reunidos das várias cidades do território. Eles reforçaram defesa na cidade de Gibeá, juntando forças com os 700 melhores soldados daquela cidade. Entre eles existiam 700 homens muito hábeis. Eram canhotos e conseguiam atirar com a funda e acertar com precisão num fio de cabelo. O exército formado pelas outras tribos de Israel somava 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Antes de atacar, os israelitas foram a Betel para pedir conselho a Deus. Que tribo irá na frente para lutar contra Benjamim? Perguntaram. E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Assim o exército de Israel saiu bem cedo no dia seguinte e armou seu acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para atacar os homens de Benjamim e posicionaram-se contra eles em Gibeá. Mas os benjamitas que defendiam a cidade reagiram, saíram de Gibeá e mataram 22.000 israelitas naquele dia. Mas os israelitas procuraram animar-se novamente,
e os soldados colocaram-se em posição de combate novamente, no mesmo lugar do primeiro dia. Os israelitas subiram e choraram diante do Senhor até o anoitecer e perguntaram: Senhor, devemos continuar lutando contra nosso irmão Benjamim? E o Senhor respondeu: Sim, vocês devem atacar. Então os israelitas voltaram a enfrentar os benjamitas no dia seguinte. Também dessa vez saíram a campo os homens de Benjamim e mataram mais 18.000 homens, todos eles armados com espadas. Então todos os israelitas subiram até Betel e ficaram chorando e jejuando na presença do Senhor até a tarde, e apresentaram ao Senhor ofertas queimadas e ofertas de paz. Os homens de Israel consultaram o Senhor. A arca da aliança do Senhor estava em Betel naqueles dias, e o sacerdote em exercício era Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão. Eles perguntaram: devemos sair de novo para guerrear contra o nosso irmão Benjamim ou devemos desistir? E o Senhor respondeu: vão, porque amanhã eu farei com que vocês vençam. Então o exército de Israel armou emboscadas ao redor de Gibeá. Ao terceiro dia avançaram contra os benjamitas usando a mesma formação usada nas vezes anteriores. Quando o exército de Benjamim saiu da cidade para o combate, os israelitas bateram em retirada, perseguidos pelos benjamitas. Dessa forma, eles foram sendo levados para longe da cidade. Nessa perseguição, os homens de Benjamim mataram cerca de 30 soldados de Israel em campo aberto, ao longo da estrada que vai para Betel e na estrada que vai para Gibeá. Enquanto os soldados de Benjamim gritavam: vejam, eles estão sendo derrotados como das outras vezes, os israelitas diziam: vamos fugir e atrair nossos adversários para longe da cidade, para as estradas. Quando as forças de Israel ocuparam suas posições em Baal-Tamar, a emboscada israelita saiu do seu lugar a oeste da planície de Gibeá. Então 10.000 homens escolhidos de todo Israel atacaram Gibeá. A luta foi violenta. Entretanto, os benjamitas não perceberam que estavam prestes a sofrer uma grande derrota. Então o Senhor derrotou o exército de Benjamim diante de Israel. E naquele dia os israelitas mataram 25.100 soldados benjamitas, todos armados de espadas. Então os benjamitas viram que foram derrotados. Eis uma narração resumida da batalha. O exército de Israel bateu em retirada, fugindo dos homens de Benjamim, para dar lugar à emboscada que havia preparado perto de Gibeá. Os soldados que participavam da emboscada avançaram rapidamente na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os moradores da cidade com as suas espadas. O exército israelita e os homens que estavam escondidos e faziam parte da emboscada tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande coluna de fumaça subindo ao céu na cidade, então os israelitas que estavam fora se voltariam e atacariam. O exército benjamita já tinha começado a atacar os homens de Israel e matado cerca de 30 israelitas, e diziam: nós os derrotamos como na batalha anterior. Mas quando os benjamitas viram os perseguidos voltando para atacar, olharam para trás e viram a nuvem de fumaça da cidade incendiada. Então os israelitas deram meia volta e os benjamitas ficaram aflitos, pois perceberam a calamidade que vinha sobre eles. Assim, fugiram diante dos israelitas para o deserto, mas foram perseguidos e não conseguiram escapar. Além disso, os homens que faziam parte da emboscada saíram da cidade destruída e foram atacando e matando os fugitivos pelo outro lado. Cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até um lugar a leste de Gibeá. Morreram na batalha daquele dia 18.000 soldados de Benjamim, todos eles soldados valentes. Os restantes fugiram para o deserto em direção à rocha de Rimon. Mas durante a fuga foram mortos cerca de 5.000 homens ao longo das estradas. E continuando a perseguição, ainda foram mortos mais 2.000 homens, até perto de Gidom. Dos homens de Benjamim morreram naquele dia 25.000 valentes soldados que portavam espadas. Porém, 600 homens escaparam para o deserto. Eles conseguiram chegar à rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Então o exército de Israel voltou ao território de Benjamim e matou todos os que restavam, tanto os homens das cidades
quanto os animais e tudo quanto encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades da região que encontraram. Juízes 21. Mulheres para os benjamitas. Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. O Senhor Deus de Israel, lamentaram, por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocausto e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje, uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes Gileade e matarem à espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isto o que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. No meio de todo o povo que vivia em Jades de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Depois, a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas, que estavam na rocha de Rimom. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes Gileade, que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel, e os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos esse juramento. Maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais e irmãs delas se queixarem a nós, diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, cada um para sua própria herança. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Eita glória, realmente, cada um fazia o que achava que era certo, porque olha, é uma bagunça. Que confusão! Que confusão! E assim terminamos mais um livro! Uhul. E vamos para a nossa análise, gente.
Eu acho que esses 3 capítulos aqui que a gente leu é um capítulo aí que eu mesmo falo que é conturbado, é onde a gente olha e fala assim, não é possível que isso é um ser humano, né? É meio tenso. Mas, Antigo Testamento, né, gente? Isso aqui era a regra deles, tanto é que finalizamos aqui o 21 com essa frase, né? Cada um fazia o que bem entendia, não tinha rei. E a gente está lendo exatamente o livro de Juízes. E nessa época aqui estava sem juiz nenhum, né? Sem juízo e sem juiz nenhum. Muito bom. Bom, né? Uma boa reflexão. E lá em Juízes 19, o que deu para a gente ver aqui era sobre essa parte, né? Como que a mulher em si era algo usado, né? Não dá para, não sei como, não tinha um valor assim, né? Que nem quando esse levita estava indo para a terra dele e ele estava lá em Gibeá e os homens ali querendo violentar o homem, né? O próprio Senhor lá falou assim, cara, não faz isso, eu te dou a minha filha virgem, mas não toque no homem. Então assim, você fala assim, cara, a ponto de você dar a sua própria filha que nunca teve relação sexual nenhuma para outros homens ali louco na porta, tipo, toma aqui, é um animal, né? Tipo, começando ali pelo. A gente pode ver o quê? Que primeiro ele apresenta a mulher desse levita como sendo uma concubina. Então não é uma mulher realmente de Uma fato, né? esposa, Uma né? esposa, uma mulher ali. A gente tem que também fazer uma leitura e tentar entender como que eram os costumes daquela época e ainda são alguns costumes até hoje, né? Então, Naquele povo, né? daquele povo, exatamente, daquela região, que é ali que abrange ali toda a Arábia Saudita, Cisjordânia, Israel, ainda há culturas que prevalecem. Então, uma dessas coisas é o homem. O homem ele é mais valorizado que a mulher, ele tem mais É. importância do que a mulher. E isso não é só ali naquela região, tem outros países que têm essa cultura da valorização do homem. Tá, mas começando ali pela parte então que essa mulher, ela era uma concubina. O que que eram concubinas? Concubinas muitas vezes eram mulheres de guerra, que eram tipo escravas, mulheres de que eram tipo assim filisteia ou que Era de outro povo, era né? outro povo. Nesse caso aqui dá a entender que ela era uma israelita. No entanto, elas eram muito usadas para serviço doméstico, era quase como uma empregada que o cara podia dormir com ela. Beleza, é só que essa é uma concubina muito bonita, que o cara tinha gostado dela. Tá bom. Eles saem. Daí, quando eles vão dormir na praça da cidade, esse homem vê eles lá, né? E chama eles. Não fala também o nome desse homem, só fala que ele era É um senhor. um homem idoso. E daí lá, o ritual de você hospedar alguém é extremamente, tipo assim, importantíssimo, É. entendeu? Então, tipo assim, tinha esse lado cultural. A gente tinha não, e tem até hoje lá esse lado cultural de você receber alguém na sua casa e a partir do momento que você então está ali querendo receber, é da sua vontade de receber aquela pessoa, igual ele estava passando ali na praça, ele não tinha obrigação nenhuma de chamar, mas aquilo moveu ele e ele chamou. A partir desse momento que E é ele esquisito, chama, né, pra gente isso. exato. A partir do momento que ele chama aquele homem para morar ali, para hospedar na casa dele, aquele homem se torna assim para ele uma pessoa da família, Preciosidade. uma pessoa super preciosa, na qual ele defenderia se fosse o caso até com a própria vida. Então é cultural deles isso. Então quando vem esses homens maus batendo na porta, querendo abusar, né, dessa visita dele, que querendo Desse abusar levita, né? desse levita, ele então fala, né? Não, não faça isso. Tome a minha filha virgem, mas não mexa Não violenta, né? na minha visita, porque ele é extremamente importante. Então isso é cultural deles. E daí, no É. caso, o que que o levita faz? Ele fala, não, pode tomar, já que eu sou mais importante que a mulher, e isso está na cabeça dele, eu sou tipo a figura principal, o homem ali, ele como por ser até o provedor, ele é o responsável, ele falou, tome a minha concubina, abuse dela, porque os homens iam, de qualquer jeito, Eles iam entrar, eles iam é. entrar. Então falou assim, tome a minha concubina. É.
No entanto, ele não imaginava que iriam abusar da concubina de tal forma Que ela iria morrer, que né? ela chega a morrer. E isso a gente lembra muito em Sodoma e Gomorra, né? Sim, Que Deus destruiu toda aquela cidade por conta que os homens estavam nesse nível, gente. é. Tipo assim, é uma pessoa normal ali, pô, seu hospedou, traz esse cara aqui pra fora que a gente quer abusar dele. Então era assim, algo E aqui triste. às vezes dá pra entender, tipo assim, algumas partes fala assim, poxa, o cara decapitou, né? Tipo assim, É, tipo, que coisa esquartejou, de doido, né? esquartejou a mulher. Só que aqui na hora que fala assim, ó, no versículo 28 fala, ele disse à mulher, levante-se, vamos embora, mas não obteve resposta. Nessa parte já dá a Acho que ele já entender que a sabe, né? mulher já estava morta, entendeu? Que a mulher já estava ali inconsciente, ela já tava morta. A mulher estava com a mão na maçaneta caída. Então ali para ele, ele falou, cara, ele ajeitou o corpo dela sobre um dos Um jumentos, jumento. foi embora e quando ele chegou, ele cortou ela. Mas dá para entender que ele já estava morto. Não, ele não terminou de matar ela É. e esquartejou ela, né? E esse de esquartejar ela em 12 partes não era assim, tipo, nossa, ela realmente não valia nada. Muito pelo contrário, ele queria mostrar como que ele foi recebido em Gibeá, né, lá pela família, pela tribo de Benjamim em si, porque eram israelitas ali, então era uma tribo deles, irmãos ali, né? Então aquilo ali foi chocante para ele, porque nunca imaginou tanto é que ele ia dormir na praça. Imagina se ele tivesse dormido na praça, ia ser ele, o servo dele, a concubina e um absurdo, né? Então, essa forma dele ter feito foi mesmo para vingar e para não deixar mais que isso acontecesse. A gente lendo assim, é o que parece, né? Meu Deus do céu, que coisa de sem noção, né? Não tinha amor nenhum por essa concubina. Não, mas a gente vê já no capítulo 20 o que que isso acontece, né? Quando ele envia para todas as outras tribos, né? Por isso que foi em 12 partes, mostrando o que, que aconteceu, que eles abusaram dela até ela morrer, e aí o que, que eles tinham que fazer, né? Como se fosse uma assembleia mesmo, e pedindo orientação ali, gente, e aí? E aí, tanto é que eles colocam aqui, e todos os homens se tornaram um só contra essa guerra. Tipo assim, não teve um que se opôs e falou assim, ah, deixa assim. Todo mundo ficou abismado e foram guerrear contra os benjamitas, né? Exato. E daí falam, né, que se juntaram 400 mil soldados. Era muito É. homem que foi lutar contra os benjamitas. Só que os benjamitas também tinham soldados muito bons, né? E os benjamitas eram 26 mil soldados. Então, tipo assim, é uma disparidade, né, grande. Só que esses soldados benjamitas eram muito bons também, né? Falam que eles eram capazes de acertar aí com a flecha um fio de cabelo de uma pessoa. E tanto é que ali no. Eita, perdi. Aqui, ó. E no 21, né? No capítulo 20, versículo 21, ele fala, né? Que os benjamitas mataram 22 mil homens israelitas. Então não foi uma guerrinha simples, não foi Exato. algo de boa só para acabar com uma tribo, mas foi algo que se perdeu muita gente, parentes ali em si, né? Porque Sim. eram tribo contra tribos ali, É né? E uma eles guerra, estavam. é uma guerra civil, né? É povo contra o próprio povo. E é igual você falou, no primeiro ataque perdeu 22 mil. E daí no segundo ataque perdeu 18 mil homens. Então o tempo inteiro os israelitas vinham perdendo, né? É. Esses 400 mil homens vinham perdendo a guerra. Mas daí o povo chora, jejua, procura Deus, né? E fala, e aí, a gente realmente, porque daí os israelitas começam a perguntar, será que Deus não está nos castigando por a gente estar atacando nossos próprios irmãos, nossa própria tribo irmã? Mas eles viam que a conduta dos benjamitas estava perdida, a cidade ali estava perdida, né? Porque os homens fizeram aquilo. Antes deles atacarem os benjamitas, a gente tem que lembrar que eles mandaram pessoas lá pedindo para os benjamitas: olha, entregue esses homens, a gente não quer guerrear com vocês. E o povo, né, ali da tribo de benjamita falou: não, a gente não vai entregar esses homens, a gente vai guerrear contra vocês. Então, vendo isso, falou assim: poxa, toda ali a tribo está perdida, né?
ou tá tudo Tá corrompido. apaziguando, né? Exato, estão defendendo essa coisa horrível que aconteceu. Então daí eles vão pra guerra, só que daí dessa vez eles fazem ali, armam uma emboscada e os israelitas, vamos colocar assim, né? A maioria ali vence contra os benjamitas. E aí no 21 ali a gente vai ir ver sobre a parte que eles ficaram com dor no coração, né? De exterminar toda uma tribo, né? Uma nação ali benjamita. E procuraram esposas, né? Para os benjamitas que ficaram escondidos ali. Remanescentes, né? Os remanescentes Uma que não pequena guerrearam. quantidade, Porque daí eles queriam o quê? Que repovoasse aquilo, né? Tipo, já matamos o mal pela raiz, mas já que vocês restaram e não foram a par do que estava acontecendo, temos que encontrar mulheres para vocês. Só que aquela tribo ali já tinha falado que não ia entregar nenhuma mulher para os benjamitas. E aí eles bolaram um plano, né? De raptar mulheres, bem dizer, né? Na verdade, quando eles convocaram, fizeram essa reunião lá em Mispã, eles chamaram todos os líderes, né, que tinham das tribos ali, sem ser dos benjamitas. E eles falaram, ó, tem que estar na presença aqui todos. E eles falaram também, quem não estiver aqui nessa assembleia Morre. será morto, porque é uma reunião, tipo assim, é uma coisa, um assunto muito sério, está sendo convocado todos. Aquele que também não aparecer é como se tivesse Tipo, deixando pra lá essa deixando, não se situação. importando com isso. Então eles falaram também será morto. Que foi Jabes de Gileade. Exato. E daí o que eles falaram também? Eles, antes de começar a assembleia, lá no capítulo 20, eles falam assim: a gente jura que nunca entregará uma de nossas filhas para os benjamitas. Então ali o que aconteceu? Depois da guerra, eles ficaram com dor no coração e falou assim: poxa, será que realmente a gente tem que acabar com uma tribo? Vai acabar com ela? Nunca mais vai existir os benjamitas? E daí eles ficam com essa dor e falam: não, vamos, como se assim, vamos dar um upgrade agora nos benjamitas. A gente matou o lado mal e agora vamos deixar que volte, né? E volte um povo bom. Só que falou: e quem que vai ser essas mulheres? Porque a gente já prometeu que não vamos dar nossas filhas. E daí eles descobrem que tem essa cidade, né, de Jabes Gileade, que não foi nenhum representante de Jabes Gileade lá. Falou assim, então vamos agora, né, mandam 12 mil soldados lá, e falou que dos melhores soldados, falou, mate todos, só deixe as mulheres virgens. E daí são... quantas mulheres que fala? 400 Acho que é mulheres, 400 mulheres. Então eles conseguem aí pegar essas 400 mulheres e levam. Daí, né, 400 virgens mesmo. qual que é o versículo? 12. Versículo 12, então fala que foram 400 virgens que eles pegaram dessa cidade de Jabes de Gileade. E daí eles levam lá para os benjamitas, daí você vê, né, até eu acho legal que no versículo 13 fala, então Israel mandou mensageiros aos homens de Benjamim. Até para eu acho que não sair esses benjamitas correndo, né? Não foram com soldados, foram só com mensageiros. E falou, ó, tem aqui 400... Chamá-los pacificamente. Pacificamente, exato. Falou, ó, nós conseguimos 400 mulheres, a gente não quer que acabe com a tribo. E daí teve, então, para essas 400 mulheres. Só que ainda tinham mais homens. E daí que eles montam esse negócio aí de uma festa em Siló, que fala, ó, vocês ficam escondidos no campo, quando vocês veem as mulheres, vocês correm lá, pega elas, tá. Para poder continuar, trazer de né, a volta, herança né? deles. Mas, como a senhora falou, no final do capítulo 20, a gente vê 21. claro, no final do capítulo 21, a gente vê claramente que isso não foram, não dá pra gente ter assim a certeza que foram todas atitudes Corretas. cheias, né, corretas e cheias do Espírito Santo. Foram atitudes que o povo, como ele termina o capítulo 21 e como termina o livro de Juízes, falando, naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava que estava certo. Aos próprios olhos. Aos próprios olhos. Que às vezes nem o que tá certo pra mim não tá certo pra você. Exatamente. E aí que mora o problema, né? Você vive em uma comunidade, você vive junto com outras pessoas e cada um tem uma visão, né? Cada um tem a sua visão de mundo, né? Vamos dizer assim. E aí começa a ter esses conflitos.
Porém, né, quando a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo, silenciar e não ir pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, a gente consegue ter direcionamento melhor, ter condutas melhores e assertividade também, né? Isso que é muito importante. E a gente está lendo a Bíblia, né? Ainda mais hoje, a gente está finalizando mais um livro, faz a gente ter mais clareza sobre conduta também, né? O que acontecia no passado? Porque o Deus continua o mesmo, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus de hoje em dia é o mesmo. E as nossas condutas, né? Às vezes a gente olha aqui e vê umas outras condutas de uma outra maneira e até abomina. Mas se a gente vai olhar direito no espelho, muitas delas a gente pratica inconscientemente. E aí que mora o erro, né? A gente acabar julgando e não se enxergando e melhorando a si mesmo, né? Porque às vezes Deus esconde a face, até mesmo de nós, por falta dessas condutas corretas, né? Então, por isso que a gente fez até para você, aí, entregue para você o primeiro link aqui da nossa descrição, que é o Ouvintes da Fé, para você aprender ainda mais a ouvir mais a voz do Espírito Santo, a ter mais clareza sobre suas condutas e está conquistando o que Deus tem para você, né? Que é nessa parte do Ouvintes da Fé. Toda manhã a gente lança um vídeo novo aí para você já acordar e tá se escovando e ouvindo, né? Se preenchendo com a mensagem correta, porque às vezes assim a gente tá sujo, né? E conforme a gente vai colocando coisas novas, aquele sujo vai enchendo e vai saindo. E você vai começando a ter coisa limpa dentro de você. É do dia para noite? Não. Por isso que o vídeo é diário. Ele é de segunda a sábado ali para você estar se nutrindo com coisas boas e tá transbordando, né, para outras pessoas também. Então já entra aí nesse primeiro link da descrição, faça sua assinatura no Ouvintes da Fé e transborde o que é bom dentro de você, viu? E te espero também amanhã no nosso próximo episódio, que é o nosso resumão de juízes, viu? Um beijo, fica com Deus, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!